Agora, olha, gente, o assunto é a ginecomastia, né? Que é definida como o aumento do tecido mamário nos homens. E é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Eu mesma estava conversando com o médico ainda há pouco, a gente tem recebido na produção pedidos sobre esse assunto, sugestões para a gente trazer essa pauta. E esse problema pode acometer homens de todas as idades, tá? A ginecomastia pode ser um sinal de doenças graves ou não. E o constrangimento que o paciente sente é o maior motivo que leva esses homens a procurarem uma solução recorrendo a cirurgias. E para falar sobre isso, eu recebo o Dr. Alexei Carrijo, que é cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele está aqui em São Paulo, mas é lá de Uberlândia, não é isso? Muito obrigada, bom recebê-lo. E melhor ainda a gente poder levar esse assunto até o telespectador. Então, a ginecomastia, primeiro para eu entender, tem alguma causa dela aparecer? Então, Cláudia, a ginecomastia, do grego, o próprio nome significa mama feminina. A definição é um desenvolvimento de um tecido glandular, um tecido mamário masculino. Existem épocas da vida do homem que fisiologicamente o homem pode desenvolver a ginecomastia. No recém-nascido, provavelmente por hormônios que passam da mãe para o bebê. Na puberdade, devido a uma desregulação hormonal, um desequilíbrio entre os hormônios masculinos e femininos. E no idoso, por também doenças fisiológicas, problemas fisiológicos. Tá, e a única forma de corrigir esse problema é através da cirurgia ou tem como reverter mesmo sem fazer cirurgia? Não, de acordo com a classificação, um estudioso chamado Simon classificou a ginecomastia em graus de acordo com o volume de tecido mamário e o excesso de pele. Naqueles casos onde a gente não encontra excesso de pele, a gente pode optar pelo tratamento tanto clínico quanto cirúrgico, dependendo do grau de acometimento do paciente. Como é que é esse tratamento clínico? Tratamento clínico, a gente tem que fazer uma investigação laboratorialmente com o paciente para a gente poder saber se a desregulação, o desequilíbrio hormonal às custas de hormônio feminino ou hormônio masculino. A partir deste momento, a gente vai tratar o paciente tentando suprimir, diminuir o hormônio masculino ou feminino. Fazer um equilíbrio, uma modulação hormonal. Isso, chegando ao equilíbrio entre o hormônio masculino e feminino. E a gente possui medicamentos que atuam como anti-androgênio ou anti-hormônio masculino e medicamentos que vão atuar contra anti-estrogênio na regulação do hormônio feminino. E aí, se for num grau mais leve, a gente consegue que esse quadro seja revertido, é isso? Isso. A gente tem também a ginecomastia aguda e a ginecomastia crônica. Na adolescência, na puberdade, aproximadamente 65% dos adolescentes entre 13 e 14 anos sofrem dessa patologia, né? Qual o número que você falou? 60%? 65% então dos adolescentes. É muito comum. Mas é nesse ponto que a gente deve sempre orientar o paciente, porque é esse paciente que tem o maior distúrbio emocional, é esse paciente que vai ser mais afetado. Então, nessa faixa etária, o que a gente indica é o seguinte: observar é uma conduta expectante, a gente observa até 3 anos. A maioria dos pacientes, em torno de 70%, vão apresentar uma evolução do quadro espontânea. Naqueles pacientes que a gente perceber que essa ginecomastia ultrapassou os 3 anos, a gente já pode optar por um procedimento cirúrgico. Então, peraí, eu entendi o seguinte: é normal nos adolescentes, dura aproximadamente 3 anos, mas a grande parte desses adolescentes que desenvolveu uma ginecomastia, ele vai ter, vai voltar a ser como era antes. É uma fase transitória. Então, por exemplo, os meninos que estão super angustiados, pode ser que dê tudo certo e que volte normalmente, é isso? É isso. Com a seguinte ressalva: naqueles pacientes que a gente, avaliando o fator emocional, o psicológico do paciente, você perceber que já está afetando o cotidiano do paciente, a gente pode indicar o tratamento cirúrgico precocemente. Eu trouxe até uma ilustração da classificação de Simon para a ginecomastia. Essa classificação envolve o volume de tecido mamário
e o excesso de pele. Nos grau 1 e 2, que são os tipos de ginecomastia mais comuns, a gente utiliza uma técnica cirúrgica chamada de técnica de Webster, que é uma incisão periareolar, é uma incisão semilunar, apenas na parte inferior da areola, né, por onde a gente vai ressecar a glândula mamária. Se o paciente, além de tecido glandular, tecido mamário, ele tem também um depósito de gordura na região torácica, o ideal é que a gente associe a técnica de ressecção da glândula mamária uma técnica de lipoaspiração, para que a gente não corra o risco de, depois de tirar da glândula, a gente ter um degrau entre a glândula e o tecido gorduroso ao redor da glândula, né? Nas duas primeiras classificações, que é o 1 e o 2A, a gente utiliza apenas a ressecção da glândula. Já no 2B e no 3, a gente utiliza da ressecção da glândula e da ressecção do excesso de pele também, no mesmo procedimento cirúrgico. E depois o resultado fica bom, porque assim, quando faz-se uma lipoaspiração, tira a gordura, pode ser que fique flácido ali. E aí os meninos não querem, né? Eles querem ter um peitoral forte, bonito, definido. Fica bom o resultado? Fica muito bom, porque essa pele, a gente deve lembrar que a maioria dos pacientes são pacientes jovens que possui um certo grau de colágeno nessa pele e no pós-operatório essa pele retrai, né? E utilizando também da lipoaspiração, a gente consegue dar uma uniformidade maior na região torácica, sendo que a gente não deixa nenhum desnível e uma simetria melhor. Essa cirurgia tem cobertura pelo SUS? Essa cirurgia tem cobertura pelo SUS para os graus mais avançados, a partir do 2B e 3, né? E pelos convênios também. E é uma cirurgia demorada ou ela é rápida? É uma cirurgia considerada de pequeno porte. A gente pode utilizar tanto de anestesia geral ou anestesia local e sedação. E o tempo da pessoa fica bem, de recuperação? Tempo de pós-operatório, eu diria que o paciente vai ficar com um dreninho, né, na região para poder tirar o excesso de sangue que está sendo juntado ali pelo procedimento cirúrgico. Entre 2 e 3 dias com dreno, com 7 dias a gente consegue tirar os pontos e o paciente tem que usar uma malha compressiva por até 30 dias de pós-operatório. Ok. A Zilma Figueiredo Leite, de São Paulo, gostaria de saber se tem algum lugar que faz a cirurgia pelo SUS, você pode indicar algum lugar. O filho dela está com depressão, em cima da cama, deve estar num grau bem forte de depressão por causa desse problema. Tem algum lugar aqui em São Paulo? Eu orientaria a mãe desse paciente procurar um serviço público do tipo Hospital das Clínicas ou, se não, um serviço municipal, que é o AME Especialidades, no ambulatório de cirurgia plástica. Perfeito. E Zilma, de olho nessa depressão, porque depressão a gente já falou tanto aqui, precisa de um acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo também, para, se é uma depressão séria, como você está colocando aqui, às vezes precisa até do uso de medicamento. Então, leva o seu filho no médico, não dá bobeira não, porque eu sei que ele deve ser seu bem mais precioso, né? Então, corre atrás que tem solução, não é, doutor? Tem sim. A Rita de Cássia Rocha da Silva, ela diz que tem um irmão que faz tratamento para depressão e ansiedade, e tomou um medicamento chamado Equilidec, que fez as mamas crescerem. A médica mandou suspender o uso, mas agora ela queria saber se é reversível, porque ele ficou com a mama aumentada. Nesses casos, se trata de um caso de um paciente que teve a ginecomastia, ela se desenvolveu a partir de um medicamento. Provavelmente esse medicamento tinha algum hormônio sintético. A primeira coisa é suspender o medicamento. Nesse paciente, provavelmente, teremos que fazer exames laboratoriais para poder afastar outras patologias que também poderiam causar a ginecomastia, como insuficiência hepática, uso de drogas. Existem outros fatores que podem levar à ginecomastia. E aí, depois de todo esse screening de exames laboratoriais, a gente poder indicar corretamente o procedimento cirúrgico. Perfeito. A Renata Vicente, de São Paulo também, ela tem um filho com 14 anos, percebeu que a partir dos 12 ele estava com o aumento das mamas. Hoje isso está causando um grande constrangimento, afetando a vida social dele. O que ela pode fazer nesse caso? No seu caso, Renata, como seu filho já tem 2 anos que desenvolveu a ginecomastia, isso já está tendo uma repercussão psicológica no adolescente,
a gente já pode seguramente indicar o procedimento cirúrgico. Já pode ser cirúrgico, né? Sim. Existe algum perigo se a pessoa não se incomodar, se não afetar psicologicamente, ela mantiver esse problema, a ginecomastia, a mama aumentada, existe algum perigo disso virar uma doença, afetar a saúde de uma forma geral ou não? Cláudia, definitivamente a ginecomastia, ela não se transforma em nenhuma neoplasia, em nenhum câncer, tá? E a gente sabe que apenas 1% dos cânceres malignos no sexo masculino são de tecido glandular mamário. Então, assim, o transtorno maior para o paciente é o transtorno emocional, é o psicológico do paciente que está na puberdade, no momento da vida que ele tem a vaidade, está à flor da pele. A maior importância mesmo é psicológica. Ok. Doutor Alexei Carrijo, cirurgião plástico, doutor em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia. Aliás, um grande abraço para a turma toda de Uberlândia. Você deve ter família ainda lá, não é, doutor? Toda a minha família está em Minas Gerais. Então tá bom. E ele é especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quando você for fazer uma cirurgia plástica, verifique se o médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que isso é importantíssimo. E um contato para você, plasticabr.com.br ou o telefone 0 operadora 11 3798 4655. Muito obrigada pela sua presença, por nos ajudar a entender um pouquinho mais do que é a ginecomastia e também deixar aí uma luz para quem está precisando de uma ajuda. Foi Obrigado ótimo, você, viu? Cláudia. Até a muito próxima prazer. oportunidade. Prazer é meu. Obrigado. Obrigada.